Olá, vamos falar sobre momentos e colisões. O princípio da conservação da energia é um conceito físico muito importante para a descrição do movimento dos corpos e das interações. E é nisso que entra o conceito do momento linear ou a quantidade de movimento. Vamos começar falando sobre isso a partir de um exemplo e depois partimos para a definição. Então, vamos para a situação. Esse caminhão, na situação 1, tem uma carga e ele está rodando a velocidade v. Tudo junto, o caminhão e a carga têm uma massa m1. E na situação 2 tem o mesmo caminhão, mas sem carga. Ele tem uma massa m2. Nas duas situações, no final, tem uma barreira. E em determinada variação de tempo, os dois batem nessa barreira. Então, por conta da carga, o caminhão da situação 1, na verdade, o sistema do caminhão carga tem uma massa maior do que a de baixo. E a velocidade dos dois são a mesma. Mas vemos na hora do impacto que da situação 1 tem um impacto maior do que da situação 2. Isso com a mesma velocidade e a mesma distância e a mesma variação de tempo. Então, a diferença é a massa. Então, percebemos que quando o objeto tem uma massa maior, ele sofre mais impacto. Então, desse jeito, já percebemos que a massa influencia nesse fenômeno que a gente está observando. Agora, vamos considerar essas outras duas situações, a situação 3 e a 4. Nas duas, o caminhão possui a carga e eles dois têm a mesma massa. A diferença é a velocidade. A velocidade do caminhão da situação 3 é maior do que da situação 4. E no final vemos que o da situação 3 teve um maior efeito na colisão do que o da 4, apesar da massa ser igual. O que varia é a velocidade. Então, aí vemos que a velocidade também interfere no fenômeno. São situações desse tipo que envolvem massa e velocidade de uma partícula que servem para definir o momento linear. O momento linear P é igual a massa vezes a velocidade. Ela é uma grandeza vetorial e é proporcional à velocidade. Então, ela tem a mesma direção e sentido que a velocidade. No sistema internacional, o momento é medido em quilograma vezes metro por segundo. O momento linear de um sistema é a soma de todos os objetos desse sistema. O que a gente viu no exemplo que eu dei era uma situação onde tinha um caminhão e a carga. Isso é um sistema. A gente soma a massa e a velocidade dos dois. Nesse caso, a velocidade era a mesma, a massa que era diferente. Então, somava a massa dos dois, da carga e do caminhão. Então, o momento do sistema é isso, o somatório de todos os momentos. Então, vamos lá ver esse exemplo aqui de momento linear. Uma caminhonete de massa M1 igual a 6.000 kg descreve uma trajetória retilínea e horizontal com velocidade v igual a 20 metros por segundo. Determine a quantidade de movimento, ou um momento linear, da caminhonete e da caminhonete carregada com a carga de massa M2 igual a 2.000 kg. Então, vamos lá. Temos aqui a massa da caminhonete, a velocidade que é 20 metros por segundo. Então, vamos lá responder a letra A. A quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade, certo?
massa aqui vai ser 6.000 vezes 20, que é igual a 120.000 quilogramas vezes metro por segundo. Vamos lá, B. A caminhonete mais uma carga. Então, Mzão é igual a M1 mais M2. Mzão é 6.000 mais 2.000 da carga. A massa total do sistema é 8.000 quilogramas. Vamos lá agora. O momento é 8.000 vezes a velocidade 20 metros por segundo. Vai ser 160.000 quilogramas vezes metro por segundo. Ambos na mesma direção e sentido. Agora vamos falar sobre impulso. E para isso eu vou dar um exemplo de uma jogada no jogo de futebol. Ao chutar a bola, a jogadora Andressa, ela está aplicando uma força sobre a bola durante um intervalo de tempo. E isso que é chamado de impulso. A ideia de impulso, né, ela está vinculada à força e ao tempo. Aí, a primeira equação, o impulso é igual a força vezes a variação do tempo. O impulso e o momento são grandezas relacionadas. Vamos pensar aqui no exemplo da bola. Digamos que ela tem uma massa M e a jogadora vai aplicar uma força F num determinado intervalo de tempo, ΔT. E ela vai se movimentar com uma velocidade V1 inicial. E a ação dessa força criou uma aceleração que mudou a velocidade para V2. Certo? Então podemos dizer que a força foi responsável para mudar o momento inicial para o momento final. Então, vamos admitir um ponto material com uma massa M. Ela descreve um movimento retilíneo uniformemente variado e é causado pela ação da força F. Então, teremos F é igual a massa, a força é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é a mesma coisa que a variação da velocidade sobre o tempo, dv/dt. Multiplicamos os dois lados por dt. Vai ficar força vezes dt, a variação de tempo, que é igual a massa vezes a variação da velocidade. Agora, separando, vai ficar a massa vezes V2 menos a massa vezes V1, que é igual a força vezes a variação do tempo. Então, o impulso é a força vezes a variação do tempo, como já vimos lá em cima. Então, vou substituir pelo impulso. E m, a massa vezes a velocidade 2, é a mesma coisa que o momento 2. Então, P2 menos P1 é igual à variação do momento. Então, o impulso é igual à variação do momento. E esse é o teorema do impulso. Agora vamos a um exemplo do teorema do impulso. Um corpo de massa 0,3 se desloca com um movimento retilíneo sob a ação da força resultante, que se mantém constante. Sabendo que a velocidade inicial é 4 metros por segundo e após 4 segundos ela atinge o valor de 6 metros por segundo, determine
A quantidade inicial do movimento do corpo, a quantidade de movimento do corpo após 4 segundos, o impulso da força resultante impressa ao corpo e a intensidade da força resultante que age no corpo. Vamos lá. A letra A. A quantidade inicial do movimento do corpo. O momento é massa inicial é igual a massa vezes a velocidade inicial. Aqui, a massa é 0,3 e a massa, como vemos aqui, e a velocidade, como vemos aqui, é 4. Então, PI é igual a 1,2 quilogramas vezes metros por segundo. Certo. A B. A quantidade de movimento do corpo após 4 segundos. Então, após 4 segundos, o final é igual a massa vezes a velocidade final. A massa continua 0,3 mais a velocidade é 6 metros por segundo. Então, aqui vai ser 1,8 quilogramas vezes metros por segundo. Assim, o impulso da força resultante impressa ao corpo. Então, a gente vai considerar esses dois vetores, o P inicial e o P final, com a mesma direção, o mesmo sentido. E sabemos que o impulso é igual ao P final menos o P inicial. Então, o impulso é 1,8 menos 1,2, que vai ser 0,6 Newton vezes segundo. A letra D. A intensidade da força resultante que age no corpo. Então, sabemos que o impulso é igual a força vezes ΔT, a variação do tempo. Então, a força é o impulso sobre a variação do tempo. O impulso é 0,6 e o tempo é 4. Então, aqui a força vai ser 0,15 newtons. Agora vamos falar sobre conservação do momento. Para isso, vamos lembrar da fórmula de impulso, que é o impulso é igual à força resultante das forças externas vezes a variação do tempo, que é igual à variação do momento linear. Certo. Para que haja a conservação do momento, a resultante das forças externas tem que ser igual a zero. Então é isso, quando a soma vetorial das forças externas que atuam sobre o sistema é igual a zero, o momento linear total do sistema permanece constante e é conservado. Como vemos abaixo, o momento antes e depois é igual. Então, substituindo o momento por massa 1 vezes a velocidade 1 e o depois como a massa 2 vezes a velocidade 2, vemos que
a velocidade tem um sinal contrário, a velocidade final. Vamos ver agora um exemplo para entender o que rola nesses casos. Então, uma pessoa com massa de 70 kg está dentro de uma lancha de 3.000 kg, que inicialmente está parada. O que acontece quando a pessoa resolve se mover com a velocidade de 3 metros por segundo para a direita? Então, vamos aí no desenho, né? A velocidade inicial é 0, a final é 3 metros por segundo, a velocidade da pessoa, mas não temos a velocidade da lancha. Então, o sistema tem a velocidade da pessoa e da lancha e a massa da pessoa e da lancha. Como já vimos, o momento linear do sistema é conservado se o somatório das forças externas ao sistema for 0. Então, vamos ver a próxima imagem, que detalha melhor as forças exercidas no sistema. Aqui o somatório das forças é 0 e o momento linear do sistema se conserva. Então, o momento inicial e final do sistema são iguais. Então, considerando para a direita como sendo positivo, temos que a massa da pessoa vezes a velocidade inicial da pessoa, mais a massa da lancha vezes a velocidade inicial da lancha é igual a massa da pessoa vezes a velocidade final da pessoa, mais a massa da lancha vezes a velocidade final da lancha. A gente pode fazer algumas considerações. A velocidade inicial da lancha é 0, pois ela estava em repouso, e a pessoa inicialmente também estava em repouso. Então, o lado esquerdo da equação é 0. Agora, isolando a velocidade da lancha, temos que menos a massa da pessoa vezes a velocidade inicial da pessoa, dividido pela massa da lancha, é igual à velocidade final da lancha. Então, a gente vai substituir, vai ficar menos 70 vezes 3 sobre 3.000, que vai ser menos 0,07 metros por segundo. Ou seja, a pessoa andou para um lado e a lancha para o outro. E isso acontece para que o momento linear do sistema se conserve. Agora irei falar um pouco sobre as colisões. Uma colisão entre duas partículas é um processo em que uma é lançada contra a outra, podendo trocar energia e momento em consequência de sua interação. Ou seja, é o choque, entre duas partículas, sendo que o parâmetro que caracteriza os produtos da colisão é o momento e a energia. O que caracteriza o processo de colisão é a configuração inicial e a configuração final. Podemos dizer que a configuração inicial é o ponto de partida, momento antes de acontecer o choque entre as partículas. Já a configuração final é o momento pós-colisão, é o momento depois que acontece o choque entre as partículas. Então, podemos caracterizar, dois tipos de colisão, a elástica e a inelástica. A colisão elástica, ela pode ser dividida em perfeitamente elástica e parcialmente elástica. E a colisão inelástica pode ser dividida em perfeitamente inelástica e parcialmente inelástica. Lá na frente iremos falar melhor sobre isso. Aqui embaixo, temos uma representação, da fórmula que acontece quando há uma conservação de quantidade de movimento. Quando a gente trabalha com a conservação de quantidade de movimento, a gente faz a relação da fórmula da massa vezes a velocidade. Como se trata de duas partículas, sendo que ela vai ter uma situação para ser analisada antes e depois da colisão, então a gente pode fazer essa relação aqui, que é a conservação da quantidade de movimento antes e a quantidade de movimento depois, que vai ser massa 1 vezes velocidade 1
mais massa 2 vezes velocidade 2. Isso aqui é o momento antes de acontecer a colisão. Já aqui, depois que acontecer a colisão, a gente vai pegar massa 1 vezes velocidade final mais massa 2 vezes velocidade final 2. E daqui para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Agora irei falar um pouco sobre as colisões elásticas. A colisão elástica ela é definida como uma colisão que ocorre, né, a conservação de energia cinética e a conservação do momento, sendo que ela é caracterizada com o choque das partículas, sendo que vão mudar de direção e as velocidades vão se manter. Por exemplo, aqui, a primeira partícula, temos duas partículas aqui. Depois que acontece o momento do choque, né, entre essas partículas, elas vão mudar de direção, só que sua velocidade será mantida. Então, esse é um exemplo de colisão perfeitamente elástica, que não vai haver perda de energia. Já a colisão parcialmente elástica, ela ocorre, né, uma perda de energia, nem que seja bem pouca, mas ela ocorre a perda de energia. Por exemplo, se temos, né, no sinuca lá duas bolas de bilhar, a gente, né, choca duas bolas de bilhar, sendo que aquele barulhinho, né, que a gente escuta a energia cinética que se transforma em energia mecânica e assim liberando vibrações, causando ondas sonoras. Esse exemplo da bola de bilhar é um exemplo, né, da energia elástica, parcialmente elástica. Agora irei mostrar a seguir alguns exemplos para compreender melhor essa situação. Aqui agora temos um videozinho curto, né, que mostra a simulação, né, entre a colisão elástica. A parte da setinha verde aqui representa a velocidade e azul o momento, sendo que a massa entre essas partículas são iguais, a primeira aqui, né? A primeira partícula e a segunda partícula, elas terão a mesma massa, mas a velocidade da primeira partícula é maior. Então, vamos ver o que acontece no momento da colisão. Quando elas se chocam, né? A partícula, né, vão se distanciar. Aqui no segundo vídeo a gente tem duas partículas, sendo que a massa da partícula 2 é maior, a partícula 2, a partícula rosa, é maior do que a massa da partícula 1, sendo que a velocidade da partícula 1 é maior do que a velocidade da partícula 2. Vamos ver o que acontece no momento da colisão entre essas partículas, né? A partícula de menor massa e de maior velocidade, ela vai se distanciar mais rápido da partícula 2. Então, aqui tivemos dois exemplos de colisão elástica. Agora iremos falar um pouco sobre a colisão inelástica. A colisão inelástica ela é definida, né, caracterizada pela situação que a energia cinética ela não é conservada, apenas o momento irá se conservar. Por exemplo, aqui temos, né, duas partículas. Vou dar um exemplo do dia a dia. Por exemplo, tem um carro parado lá, né, na rua. Vem outro carro em alta velocidade, né, em direção a esse carro parado, sendo que o motorista perdeu o controle e acaba, né, batendo no carro que está parado, né, batendo. Podemos perceber que ocorrerá um impulso, né, entre esses dois carros, porque no momento que o carro bater no que está parado, ele vai tirar o carro que está parado de repouso e vai aplicar uma força. Sendo assim, ele vai, como eu posso falar, eles vão, as partículas elas vão se chocarem, né? Vai se juntar, irão se juntar e assim iremos ter uma soma da partícula A com a partícula B, né? Sendo que elas vão permanecer grudadas. E ela pode ser classificada em perfeitamente inelástica e parcialmente inelástica. A parcialmente inelástica, ela pode ser definida quando ocorre uma perda de energia ali.
Por exemplo, aqui, perfeitamente elástica, nesse exemplo do carro, se a gente não teve a perda de energia ali, né, entre aquele carro, então, aqueles carros, então a gente vai ter um exemplo de uma colisão inelástica, perfeitamente inelástica. Se houvesse uma perda de energia, seria um exemplo de colisão parcialmente inelástica. Agora irei mostrar alguns exemplos aqui de colisões. Aqui nesse exemplo 2, a gente tem, né, duas partículas, sendo que a velocidade da partícula 2 é maior do que a partícula 1. Vamos ver o que acontece no momento, né, que elas se chocam. Ao se chocarem, a partícula que tem maior velocidade, né, irá direcionar a partícula que tem uma velocidade menor. Aqui no primeiro vídeo aqui, temos duas partículas, sendo que elas terão a mesma massa e a mesma velocidade, né? Dessa forma, ao se chocarem, né, elas irão parar em determinado ponto, né? Por que isso ocorre? Porque ocorre a perda máxima de energia cinética. Como ocorre a perda máxima de energia cinética, elas vão se chocarem e parar no mesmo ponto. Esses dois foi um exemplo de colisão inelástica. Agora irei abordar alguns exemplos em relação às colisões. Duas bolas de bilhar de massa igual a 30 gramas cada move-se uma em direção à outra com a velocidade de 10 metros por segundo. Colidem, invertendo o sentido de movimento com a mesma velocidade. Sobre essa colisão, assinale. Olha, aqui podemos notar, né, que a massa das partículas são iguais e elas movem-se em direção à outra com a velocidade de 10 metros por segundo. Elas terão a mesma velocidade também. Elas vão se colidir e vai invertendo o sentido de movimento. Vai inverter o sentido do movimento com a mesma velocidade. Ó, a velocidade vai permanecer, não vai haver perda, né, de energia ali, a massa também vai permanecer, só vai inverter o sentido. Então, podemos notar que é um exemplo de colisão perfeitamente elástica. Ela não irá se tratar, né, de uma colisão inelástica, né, porque a energia cinética ela vai se conservar, né? Em nenhum momento, né, está explícito que vai haver a perda de energia cinética. Então, é um exemplo, né, de colisão perfeitamente elástica. Vamos ler, né, a proposta das questões aqui. Parte de energia cinética do sistema é perdida durante a colisão. Então, não é essa a questão, porque em nenhum momento, né, a questão diz que perde, né, o sistema, né, durante a colisão. Não tem uma perda ali durante a colisão. Não há uma perda durante a colisão. Então, essa questão a gente já anula ela. Aqui na letra B diz: a colisão referida é parcialmente inelástica. Não há uma perda de energia, não há uma perda. Como não há uma perda, só é parcialmente, né? Quando há uma perda de energia ali, quando a energia é transformada em outra energia. Como isso não acontece, então também não é a letra B. A quantidade. Mas ela fala já que uma parte de quantidade do movimento do sistema é perdido. A questão não fala sobre a parte sobre uma parte da quantidade de movimento do sistema é perdido. Em nenhum momento, né, a questão nos traz essa informação. Então, está fora de conjuntura ser a letra B. Vamos analisar a letra C. A quantidade de movimento do sistema permanece constante, já que a colisão entre as bolas de bilhar é perfeitamente elástica. Olha, o sistema permanece constante, porque elas vão ter a mesma massa, a mesma velocidade. A diferença é que elas vão inverter o sentido. Como vai acontecer de inverter o sentido? Vamos ter um exemplo de colisão perfeitamente elástica. Então, a resposta correta é a letra C. Então, não precisa ler as outras questões que encontramos, né? A questão que queríamos,
né? Então, não se trata de uma situação envolvendo colisão inelástica. Então, a resposta certa é letra C. Correto. Vamos para o próximo. Aqui, vamos ler. Um caminhão parado em um semáforo teve sua traseira atingida por um carro. Logo após o choque, ambos foram lançados junto para a frente. Ó, já está dizendo que é colisão inelástica. Então, vamos observar, né? Com uma velocidade estimada em 5 metros por segundo, que vai ser igual a 18 km por hora. Na mesma direção em que o carro vinha, sabe-se que a massa do caminhão era de 3 vezes a massa do carro. Foi possível concluir que o carro, no momento da colisão, trafegava a uma velocidade aproximadamente de... Nessa situação aqui, podemos notar, né, que queremos, né, identificar a velocidade inicial do carro. Por quê? Já sabemos a velocidade inicial do caminhão, já que ele estava parado, a velocidade inicial dele é igual a zero, né? Um dado importante que não podemos esquecer. E a questão também dá a velocidade do carro e do caminhão, que vai ser de 18 km, que é igual a 5 metros por segundo, né? Então, a gente vai igualar, né? 5 metros por segundo igual a 18 km por hora. Como se trata de uma conservação de quantidade de movimento, iremos relacionar, né, quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. Os dados já estão anotados. Então, como temos a conservação da quantidade de movimento, que é a relação entre a massa e a velocidade, iremos perceber, né, que iremos observar o que aconteceu, né, no momento antes e o momento depois que aconteceu a colisão, né? A quantidade de conservação de momento inicial é igual à massa do carro vezes a velocidade inicial do carro mais a massa do caminhão vezes a velocidade inicial do caminhão. Temos as informações que a questão não dá, então a gente vai substituir na questão, né? Como temos que a velocidade inicial do caminhão é igual a zero, então a gente pode ali já colocar, né, mais zero. E vamos ficar com a informação que a conservação inicial, né, do movimento é massa do carro vezes a velocidade inicial do carro. Aí a gente só vai agora analisar, né, a situação que aconteceu depois da colisão, que vai ser a conservação de quantidade de movimento final, que vai ser igual a massa do carro mais a massa do caminhão vezes a velocidade final. Temos que a velocidade final, né, que é a velocidade entre os dois corpos, entre as duas partículas, 18 km por hora. E sabemos que a massa do caminhão é 3 vezes a massa do carro. Então, é só substituir o dado na questão, né? Conservação de movimento final, que é igual a massa do carro mais 3 vezes a massa do caminhão, vezes 18. 4 vezes a massa do carro, vezes 18, é igual a 72 vezes a massa do carro. Então, agora, né, que temos essa informação, iremos igualar a observação que tivemos, né, antes de acontecer a colisão e depois que aconteceu a colisão. Então, iremos ali destacar, né, a conservação inicial, a conservação final e substituir na questão. A massa do carro vezes a velocidade inicial do carro é igual a 72 vezes a massa do carro. Como temos dos dois lados a massa do carro, é só cortar. Então, a velocidade inicial do carro é igual a 72 km por hora. Encontramos o resultado da nossa questão, que é a velocidade do carro. Agora, vamos para a próxima questão. Uma bola abalonada de uma altura de 5 metros acima do piso e após quicar a primeira vez atinge a altura máxima de 3,2 metros. Desprezando os atritos, a bola antes da colisão tinha a velocidade de 10 metros por segundo. Após a colisão passou para uma velocidade de 8 metros por segundo. Qual o tipo de colisão? Então podemos fazer a relação, né? Tipo, a massa inicial da bola, né? Ou a altura inicial da bola, que foi de 5 metros, e a altura final, né?
que a gente está vendo que houve uma perda de altura ali e uma perda da velocidade. Como isso acontece, então a gente pode perceber que temos, né, uma colisão parcialmente. Só que, como há uma perda de energia cinética, então temos a colisão parcialmente inelástica. Então a questão é a letra D. E assim finalizamos, né, nosso trabalho e obrigada pela atenção. E temos o próximo slide, né, as referências.